Fala comigo, estudante. Atos 26 e o nosso desafio continua. Diante de Festo, Paulo faz a sua defesa contando toda a sua história, todo o percurso que ele fez, o que ele enfrentou, como ele chegou às convicções que agora ele estava pregando e defendendo. E depois de uma longa narrativa, Festo olha para ele e diz: Pode parar, você está louco. Você estudou tanto que a sua cabeça não está mais funcionando. Pode parar de falar porque nós não vamos dar crédito para suas palavras. Você perdeu o juízo. Só que naquele momento nós vemos que o outro indivíduo que estava diante daquela audição, que era Agripa, de um certo sentido ele tinha um certo conhecimento a respeito de Deus, a respeito da Escritura, conhecia os profetas, diferentemente de Festo. E ele reagiu de forma diferente. E é importante nós destacarmos aqui pelo menos duas possibilidades de interpretação do que Agripa falou no final. Depois de ouvir todo aquele discurso, o texto que nós lemos na maioria das traduções diz assim: Por pouco você não me convence a me tornar um cristão. É como se ele dissesse: Eu tô por um triz, foi por isso aqui. E a gente às vezes lê essa passagem e pensa: Poxa vida, hein? Tão perto, mas tão perdido ao mesmo tempo, chegou na cara do gol e chutou para fora, não aproveitou essa oportunidade. Essa é uma possibilidade de interpretação e muitas pessoas vivem nesse cenário. Pessoas que talvez frequentam igrejas há muito tempo, entendem entendem todas as partes do evangelho, sabe explicar às vezes, tem parentes cristãos, tem amigos cristãos, gosta de estar ali, mas nunca creu verdadeiramente, nem se arrependeu de fato. E por isso nós poderíamos dizer algo que tem uma certa semelhança com a situação de Agripa. Ele diz: Por pouco eu não me tornei um cristão diante do que você está falando. Só que esse texto, existe uma outra possibilidade de interpretação, a maioria das traduções não apresenta dessa maneira, mas ele pode ser interpretado como se Agripa tivesse dito: Você acha que com tão pouco você vai me convencer? Nesse sentido, a situação é diferente, porque aqui agora ele está diminuindo o evangelho. Está dizendo: Isso não vale nada, isso é uma coisa muito pequena. Você acha que com esse discurso você vai conseguir me convencer, me persuadir? Essa é uma possibilidade também, e é o texto grego que permite essas duas abordagens. Como eu disse, a maioria das traduções apresentam esse ponto de vista, como ele dizendo que quase se tornou um cristão, que quase creu, mas o ponto, independente de qual seja o sentido correto aqui, nos dois casos, ele continuou caminhando em direção à condenação eterna e não aproveitou aquela oportunidade. E ao invés de se defender ali com intensidade o tempo todo, Paulo defendeu o evangelho. Ele pregou o evangelho para aquele homem. Foi uma defesa, na verdade, não da sua causa, mas uma defesa da mensagem de salvação que o evangelho propõe. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio e que nós possamos ter sempre a persistência, porque talvez existam pessoas entre nós que estão por um triz de crer, de se arrepender, de abraçar a fé, e nós precisamos continuar falando, continuar abordando essas pessoas.